Se você começou a aprender inglês agora, ou se já faz um tempinho aí que você está estudando, eu tenho certeza que alguém já falou para você e você já ficou confuso sobre pensar em inglês, né? Você necessita pensar em inglês e aí ficou na sua cabeça, né? Putz, mas o que é isso? O que você quer dizer com isso? What's up, guys? My name is Teacher Dan e é exatamente sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui hoje. O porquê aprender a falar inglês e como você consegue fazer isso. E é muito fácil explicar para você o porquê você deveria começar já a fazer isso, tá? Porque imagine assim, você está começando a estudar inglês e é muito comum que você tenha um vocabulário ali muito limitado, assim como o aprendizado ali de estrutura gramatical necessária ali para que você consiga falar, você consiga então se comunicar. E é muito comum então que você fale muito pausadamente, que você fale devagar e pausadamente. Isso é a coisa mais natural do mundo. Só que isso não pode continuar, tá? É muito importante que você comece a quebrar, tá, esse vício, porque é um vício, tá? A gente traduzir palavra por palavra, né? A gente tá lá no comecinho, então de repente vem alguém falar inglês com a gente e fala, putz, eu não tô conseguindo entender, eu vou ali na minha zona de conforto, eu vou traduzir palavra por palavra e eu não sou completamente contra a tradução, tá? A gente tem que falar de casos e casos, porém, quando a gente fala de traduzir palavra por palavra ao pé da letra, eu sou completamente contra, tá? Porque isso causa muitos problemas. Então, quando a gente começa, e a gente está lá tentando se comunicar com alguém e puxando aqui aquelas palavras em português, traduzindo, ao mesmo tempo para o inglês e conversando com uma pessoa, a gente tende a falar, então, pausadamente, muito devagar, tá? Então é por isso que desde já é muito importante que você comece, tá, a colocar essas dicas aqui e eu vou ensinar para você, tá, o passo a passo de como você deveria fazer isso. E na verdade não é nem sobre você aprender a fazer alguma coisa, é simplesmente colocando algumas regrinhas aí nos seus estudos diários, isso vai vir naturalmente para você. É muito importante que você entenda isso, tá? Que as coisas então venham para você naturalmente, tá? E não encha a sua cabeça, coloque metas muito grandes aí, eu preciso fazer isso. Não, vá com calma, tá? E eu posso dizer que essa é a única forma de você conseguir processar informação, corretamente e também rapidamente e começar aí a ficar parecido com um gringo falando inglês, Fala a verdade, é a vontade de todo mundo, É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o primeiro passo aqui então é comece a fazer pequenas atividades diárias, tá? Isso é muito interessante porque eu já vou falar aqui um pouquinho para você sobre o tempo de estudo, tá? Mas é muito importante que você tenha um tempinho ali e é muito legal porque quando a gente está falando de aprendizado de línguas, você não precisa a todo tempo ali estar com um livro aberto ou um caderno escrevendo coisas, não. É muito legal que você pode estudar com coisas que você tem ao seu redor. Então, quando a gente fala então de atividades diárias, então pense que você vai passear ali com o seu cachorro, Como eu falo isso? Passear com o cachorro. To walk the dogs. Olha só que legal. Agora eu preciso ir para a cozinha e eu preciso lavar a louça. Então lavar a louça, do the dishes, E aí você começa com pequenas coisinhas e logo você vai montando frases maiores. Então você precisa ir lá lavar a louça, Então ao invés de só pensar ali em como eu falo lavar louça, legal, aprendi, e agora eu preciso lavar a louça, então I need to do the dishes. Olha só que legal. Então comece pequeno, comece com coisinhas pequenas ali, mas sempre adicione, tira um tempinho do seu dia para fazer isso. Como eu falei um pouquinho ali no início do vídeo, pare de traduzir tudo, Tire isso da sua cabeça, que você precisa traduzir palavra por palavra para aprender a falar inglês. Na verdade, isso é completamente o oposto do que você precisa fazer, tá? Porque quando eu costumo falar que o inglês com o português eles dão um choque, Muitas vezes. Então, quando você tem uma palavrinha ali, outra palavrinha ali, outra palavrinha ali, você traduz o português, tenta colocar em inglês, é muito provável que
vai sair uma coisa, uma definição ali daquela frase que não tem nada a ver com o que você quer falar, tá? Então, tome muito cuidado com isso e aprenda a desenvolver os seus sentidos, tá? Isso é muito importante. O que você está vendo ali, o que você está sentindo, qual é o cheiro que você está sentindo, né? Então, ó, nossa, né, está cheirando arroz, ou nossa, parece que alguém está fazendo feijão. Como que eu falo isso? Então, aprender a desenvolver, né, como você se sente, está frio, está calor, e trazer isso para definição e não tradução, certo? Então, um livro, né, não é simplesmente, né, do inglês. Book não é simplesmente um livro em português. Tente entender, né, aquela coisa que você pega, que tem páginas, né, que pessoas escrevem ali, que você consegue encontrar dos mais diversos assuntos, né? Então isso é um livro, é uma definição e não simplesmente o que é um book. É um livro. Eu sempre falo nos meus vídeos que você simplesmente nunca vai conseguir aprender inglês realmente da forma que você gostaria se você não consumir conteúdo em inglês, né? Imagine só, você, né, quando você era criança, se ninguém falasse português ao seu redor, você não iria conseguir, né? Você provavelmente não estaria falando português até hoje, porque você precisa acostumar o seu ouvido com aquilo, né? E tão importante quanto consumir esse conteúdo, então, conteúdos, né, em inglês, é você se envolver com aquilo, certo? Então, é muito importante também que você, primeiramente, consuma coisas que você gosta, né? Então, se alguém falar para você, nossa, eu aprendi inglês lendo Shakespeare, você gosta de Shakespeare? Provavelmente não. Então, se você for fazer aquilo, se você usar isso para estudar, provavelmente vai ficar muito chato, tá? Então, se envolva com aquilo. Coloque podcasts, né? Faça download, coloque ali no seu carro enquanto você estiver indo para o trabalho. E estudar inglês é muito mais do que abrir um livro ali e ficar estudando. Você consegue muito bem adaptar ali o tempo que você tem, um pouquinho do tempo livre que você tem, e já consegue estudar com muita eficiência. Voltando aqui para o assunto de tradução, esqueça aquele dicionário bilíngue que você tem, sabe aquele de inglês para português? A partir de agora, use de peso de papel, use para apoiar a mesa, qualquer outra coisa, menos para estudar, tá? Ao invés de fazer isso, utilize dicionários que te dão a definição daquela palavra, tá? Então, dicionários como Cambridge, por exemplo, você não precisa comprar, tá? Só você entrar aí no website, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E é muito interessante porque você pesquisa uma palavra, ele te dá a definição em inglês daquela palavra, e com isso você consegue estudar e aprender até novas palavras com aquela definição. Olha só que legal. Empolgante. Se você tem a oportunidade aí de estudar com alguém, isso é muito legal, né? Por vários motivos. Vocês conseguem aí medir o progresso, né, que vocês estão tendo juntos, vocês conseguem se desafiar, colocar metas. Então, é muito interessante, mas não deixe que isso seja um empecilho, tá? Para você. Então, pratique com você mesmo. E é muito interessante você criar cenários aí na sua cabeça, né? Só não faça isso na frente dos outros para as pessoas não pensarem que você é um pouco doido, mas é muito legal, porque quando eu estava estudando, né, e nas línguas que eu estudo também, eu gosto de utilizar essa técnica porque eu consigo fazer tanto a pergunta quanto a resposta. Então, nossa, como que eu falo isso? Como que seria numa estrutura, numa pergunta? Nossa, e se eu negar isso? E se eu falar que sim? Então, olha só, tantos cenários que você pode criar aí na sua cabeça, né? Putz, e agora? Eu tô indo para a padaria comprar pão. Como que eu peço isso? Como que eu pediria, né? Então, faça isso que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E o mais importante aí, a dica mais importante de todas faça isso todos os dias. Não adianta você terminar de assistir esse vídeo agora e falar, não, eu vou seguir as dicas do Teacher Dan, eu vou assistir todos os dias mais conteúdo em inglês, eu vou se inscrever no canal aqui, né? Se inscreva no nosso canal, por favor. Se você gostou, compartilhe aí com um amigo, mas faça isso todos os dias. Consuma conteúdo, faça essas simulações à sua cabeça, essas atividades diárias. Então,
Tudo isso que eu falei para vocês não é eficiente se você não tiver resiliência, tá? Então, faça isso hoje, faça isso amanhã. Putz, mas amanhã é domingo. Faça isso do mesmo jeito. Você não precisa tirar 1, 2 horas aí para estudar. Eu sempre falo que 15 minutinhos já é o suficiente para você se manter ali aprendendo vocabulário, aprendendo novas estruturas, fazendo as suas frases, ok? Então, não pare de estudar e eu te vejo na próxima aula, hein? Thank you very much. Bye bye.